Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carlinhos Cardoso e hoje nós estamos aqui em mais um programa Chegue Mais. E no nosso programa, no programa de hoje, eu vou falar sobre um assunto que me incomoda e que muito tem incomodado, que muito tem perturbado, na verdade, a vida de quem só quer seguir o seu caminho. Eu não consigo compreender, eu falava agora há pouco com as minhas convidadas, como em pleno século XXI ainda exista machismo, ainda se exista misoginia. Como que a figura feminina é tão rechaçada ao ponto de ser diminuída pelo fato apenas de ser mulher. Você não precisa ser mulher para defender outra mulher. Você não precisa ser gay para defender os homossexuais e por aí que a gente vai. Eu acho que é uma questão de sociabilidade e, acima de tudo, respeito pela figura do ser humano. A figura do ser humano que buscou estudar, que buscou se profissionalizar, e que, como todo e qualquer ser humano, também merece ter o seu devido lugar de destaque na sociedade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a presença feminina nas esferas do poder. Sim, mulher pode estar onde ela quiser estar. A mulher, ela pode ser o que ela quiser ser. A mulher, ela pode sim fazer o que ela desejar fazer. E no programa de hoje eu vou receber ela, que é coronel, tá? Ela foi a primeira mulher a receber a patente de coronel fechada da nossa briosa corporação do Bombeiro Militar de Sergipe. Então é com prazer que eu convido a Coronel Maristela, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Sergipe, a entrar e se fazer presente conosco. Por favor, Coronel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Carlinhos. É uma honra participar do Chegue Mais com essa pauta tão significativa para o nosso estado. Então tá, seja muito bem-vinda, por favor. Sente-se aqui com a gente. E vocês estão vendo aí, né? Hoje o negócio aqui é só mulher poderosa. Vocês vêm bulir aqui com essa mulher, vocês acham que é brincadeira. A minha segunda convidada, ela é uma mulher, assim, admirável. Ela é de Brasília e hoje conduz com mestria a Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe. E é com prazer que eu convido aos nossos estúdios, ao nosso programa Chegue Mais, a senhora Sara Tarsila Andreozzi. Por favor, secretária, bem-vinda. Gratidão. Venha cá, deixa eu lhe perguntar, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui para poder conversar um pouco sobre empoderamento feminino. Obrigada, Carlinhos. Por favor. A terceira, e não menos, é simplesmente juíza, magistrada do nosso querido Tribunal de Justiça de Sergipe. Eu estou me referindo e quero convidá-la carinhosamente a doutora Elaine Celina Afra. Ela é magistrada estadual do TJSE. Olá, Carlinhos. Está aqui com a gente hoje. Obrigado pela presença. Obrigada a você pelo convite, em nome da instituição, né, em nome das mulheres que aqui hoje vão expor um pouquinho os seus sentimentos. Que massa. Vocês já viram como essa mulher é bonita, minha gente? Olha para aqui. Vamos abrir aqui, ó. Por favor, pode sentar. Sejam bem-vindas. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Eu agradeço o prestígio, tá? Porque eu tô me sentindo que isso é prestígio. Me desculpe se você não tem, querido. Não adianta querer. Mas eu estou assim me sentindo extremamente lisonjeado por ter mulheres tão competentes, tão profissionais
e tão humanas aqui comigo. Então vamos fazer desse programa, desse momento, uma celebração à essência de ser mulher. E para abrir a nossa roda de conversa de hoje, gente, vocês dêem um close aqui, câmera. Diretor, por favor, dê um close aqui nesse estúdio. Ó. Essência de mulher, que coisa linda. Depois a gente vai pegar os bastidores também, tá? Porque tem mulheres lindíssimas e poderosas também aqui atrás. E pela primeira vez, eu tô tendo na técnica, obrigado televisão, eu tô tendo na técnica uma mulher. Tá bom aí minha voz? E eu vou abrir aqui a nossa entrevista com ela, que é a Coronel Maristela. Maristela, ela é natural de Duque de Caxias. É Sim, isso, Carlinhos. Coronel? Certo. E o que levou a senhora a aportar por terras sergipanas? Então, Carlinhos, eu sou, sim, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Meu pai sergipano, minha mãe baiana. Eles foram morar no Rio de Janeiro. E quando meu pai se aposentou, ele retornou ao seu estado de origem, Sergipe. E aqui vivi toda a minha infância e também minha vida acadêmica. E quando a senhora prestou o concurso CFO, foi CFO BM Aracaju? Então, foi a primeira vez que se abria o concurso específico para o público feminino. A senhora não foi do caso da turma que era da PM, que virou BM, não. A senhora já foi BM, pelo que eu vi aqui, em 2001, foi o seu CFO. Sim, o Corpo de Bombeiros, ele se desvinculou da polícia em 99. E em 2001 foi o primeiro concurso separado já, específico para o Corpo de Bombeiros, e que se abria vagas para o público feminino. Então, só por curiosidade, vocês vão me acompanhar agora. Quantas vagas femininas foram disponibilizadas na época do seu concurso? Havia esse restritivo no edital, né, de apenas 2 vagas. Gente, vocês estão compreendendo como é que é? 2 vagas no universo de quantos homens, Coronel? De 10. 10 oficiais. Sim. 10 oficiais. E daí, pelo que eu percebi aqui, a senhora entrou com o cadete, é isso? O seu CFO foi... Porque, na verdade, Sergipe não tinha academia à época. Foi Brasília, foi Fortaleza. Então, no nosso caso, o curso ele foi no estado do Pará. Foi no Pará. Então, fizemos numa Academia Integrada de Segurança Pública, IESP, e lá vivenciamos dias intensos. Então, foram 3 anos de uma formação específica voltada para a nossa atividade bombeiro militar, que é uma atividade que reúne, né, habilidades físicas, emocionais e intelectuais ao mesmo tempo. Que maravilha! E daí a senhora foi galgando suas patentes e hoje tornou-se a primeira mulher coronel. Ela tem as 3 estrelas douradas. Tem como pegar aí, câmera? Ó, é porque a sociedade civil acaba que ela não sabe distinguir. Mas as 3 estrelas douradas, tá, gente? É o poder nos ombros dessas moças bonitas. E o que te levou a senhora a se graduar em Ciências da Defesa Social? Ciências da Defesa Social é o nome do curso que é dado pela academia com vínculo com a universidade lá do estado do Pará. Ah, então na verdade então, é CFO, um curso. Dentro do CFO, vocês tiveram o curso esse curso que já entrava como se fosse formação superior. O curso equivale a uma formação superior e ele tem essa titulação. Perfeita. Coronel, eu vou passar agora a pergunta. A gente vai abrir aqui a nossa outra entrevista com essa mulher maravilhosa, que é a nossa Sara Tarsila Andreozzi. A nossa Sara, ela é de Brasília, não é isso? Exatamente. E conduz com mestria e muita competência a nossa Secretaria de Estado da Fazenda. Então, seja muito bem-vinda. E tá de neném, viu, gente? Então tem que tomar cuidado, porque as emoções aqui são a flor da pele. Secretária, a senhora é uma mulher muito graduada, muito estudada, na verdade, em tudo aquilo que você se predispôs. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho desse seu início nessa vida na área da economia. Eu acho que é importante falar da importância das minhas avós. Minha avó, minhas 2 avós são baianas,
do interior da Bahia. Minha gente, eu só tô aqui com baiano, vocês acreditam? Ó, uma baiana, sabe? Eu tô buscando aqui a descendência sergipana, mas vamos lá. São 2 baianas. A minha avó era empregada doméstica no interior da Bahia, tinha 11 filhos. Minha outra avó era costureira, 8 filhos. E elas lutaram muito para que os filhos pudessem estudar e que a gente pudesse... Hoje, os netos estão em outra posição. Então, eu me espelhei muito das minhas avós. Meus avós morreram muito cedo, então essas mulheres tiveram que sustentar suas famílias, trabalhar. Então, eu consegui ver a importância da mulher na família e do trabalho com elas. Então, eu queria falar sobre elas primeiro. Perfeito. Família, meu pai, ele é economista. Depois de todo esse esforço, meu pai se formou em economia. Então, eu segui os passos dele, fiz economia na Universidade de Brasília. E quando eu cheguei na minha turma de economia, eu achei interessantíssimo. Tinham 3 mulheres. Aí eu já vi que ia ser um pouco desafiador. Mas foi muito boa. Minha universidade foi um período interessantíssimo. Gosto do que eu faço. Eu amo economia, amo finanças públicas. Certo. E eu tô vendo aqui, eu vi na minha pesquisa também, que você se tornou vice-presidente da Federação Brasileira de Empresas Juniores, não é isso? Do Distrito Federal. Fale pra gente sobre essa experiência. Foi na universidade também. Já era militante desde a época da universidade, Já né? era. Na época da universidade, na primeira vez, eu virei diretora do centro acadêmico. Certo. E depois eu entrei para a empresa Júnior. Fui galgando, virei presidente da federação do Distrito Federal. Depois virei vice-presidente do Brasil. Então, do Brasil não, da Federação Brasileira de Empresas Juniores. Que maravilha, que bom. Vocês estão vendo aqui que é só mulheres extraordinárias. E agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Elaine Celina Afra. Essa moça, gente, ela passou, já vou antecipar, tá? Ela foi delegada de Polícia Civil. Mas eu quero que você conte pra gente um pouquinho desse seu início de carreira e os percalços que foram surgindo. Eu sou baiana, né? Como já foi dito aqui, né? E assim, sempre gostei de estudar, né? E assim como a colega aqui, é muito parecida a história em relação às avós, os avós, o sacrifício que foi feito. E com meus pais não foi diferente, né? Ambos não conseguiram ter formação em nível superior, mas fizeram questão de formar os filhos. Então, assim, isso já dentro da nossa rotina, dentro de casa, já era dado desde pequena a importância do estudo na vida da gente, né? E, assim, além dessa noção que a gente já tinha, eu particularmente gosto de estudar até hoje, né? Na minha função, na minha atividade, exige isso. Você está fazendo um mestrado, não é isso? Eu já terminei o mestrado, sou mestre em Direito Constitucional aqui pela UFES. Também tenho 2 especializações em Ciências Criminais, em Direito Público. Então, assim, o estudo para mim foi meio que consequência mesmo da minha atividade estudantil e, enfim, sempre fui galgando. E concurso era uma vontade que eu já tinha, né, de ser magistrada, mas assim, eu fiz vários concursos, porque exerceu quem faz... a função de delegada, exerci, né? Durante um ano, eu fui delegada de polícia lá na Bahia, lotada no interior, e eu digo assim, que foi uma experiência maravilhosa, porque serviu de base para que depois eu viesse para cá, enquanto juíza, né, já tendo esse know-how lá da atividade de um ano. Eu também fui analista no TRE, né, na sede lá, TRE Bahia, então isso tudo serviu de experiência para que hoje, como juíza eleitoral, como juíza estadual, eu possa estar colocando em prática tudo o que eu aprendi. Que coisa linda, muito obrigado. Coronel Maristela, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a sua atuação na área do militarismo, né, o seu início. A senhora saiu da academia, passou 3 anos. Quando terminou a sua formação no CFO, qual foi o primeiro posto que a senhora ocupou dentro da corporação? Então, assim que terminamos o CFO, retornamos ao estado de Sergipe e aí seguimos em sequência a carreira militar. Então, o primeiro posto, nós, enquanto alunos cadetes, concluído o curso,
somos aspirantes, né? aspirantes, e aí esse aspirantado é um estágio. Então, durante 6 meses, aquele recém-chegado na corporação, aquele oficial, ele vai aprender a dinâmica do serviço e esse contato mais direto com a tropa. E depois de concluído esse estágio, aí vem os postos, né? Então vem o segundo tenente, segundo tenente. Eu falo em relação me perdoe. Eu falo em relação à sua presença de comando, a sua atuação dentro do Bombeiro Militar de Sergipe. Qual a primeira função? Porque dentro da corporação de vocês existem várias funções. Qual a primeira função que a senhora desempenhou quando chegou como oficial? Então, para os oficiais, sim, tenente. Nós exercemos as atividades operacionais em comando de guarnições, concomitantemente a atividades administrativas. Então, a minha primeira função administrativa foi junto ao grupamento militar. Perfeito. No comando de homens. Sim. Que bom. Sara, você já era militante universitária, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Dentro da área das ciências econômicas, em Brasília, qual o segundo passo que você deu após essa formação na UNB? Concurso. Quando você nasce em Brasília, você basicamente está fadado ao concurso. Então, eu fiz concurso público, estudava, também fiz vários concursos, fiz para gestor e passei para auditora de finanças e controle do Tesouro Nacional. Gente, vocês viram aí? Que bom, coisa boa. E dentro disso daí, no caso, você é funcionária hoje do Ministério da Economia. Isso, do Ministério da Fazenda. Da Fazenda. Da Secretaria do Tesouro Nacional. Da Secretaria do Tesouro Nacional. E a sua função é? Hoje eu sou auditora. Auditora. Isso. Eu cheguei, fui direto para a assessoria do secretário e fui galgando, virei gerente, coordenadora. Aos poucos fui subindo na carreira até ser secretária de Fazenda. Muito obrigado. Doutora Elaine Afra, até deixar de ser juíza substituta, qual foi a sua primeira missão aqui em Sergipe? A atividade da gente é bem interessante, porque vocês quando a passam gente... 2 anos, não é? É para vitaliciar, a gente leva 2 anos, né, para se tornar vitalício, mas quando a gente chega, a gente normalmente, como substituto, a gente substitui os titulares. Então a gente supre licença, férias, né, alguma doença, né, algum afastamento por motivo de doença, e assim, é interessante porque você vai para vários locais. Então a minha primeira atuação foi num júri. Foi bem assim, temeroso, né? Porque a gente, apesar de ter tido a experiência como delegado, o ofício jurisdicional é um pouco diferente, né? Então, trazer um acusado para poder responder no júri. Nossa, foi de logo primeira, pra esfera criminal. Fui para a esfera criminal. Então, foi assim, deu um frio na barriga, mas correu tudo bem. Ao longo dos anos você vai ganhando experiência e aí a coisa se torna mais fácil. Então, como eu vou falar de forma mais leiga, né? Até você assumir sua vara, isso. Foi um desafio enorme, mesmo já vindo da área sim. de Polícia Civil, da área da segurança pública. Exato. E eu vou perguntar para a Coronel Maristela. Coronel, Sara Tarsila. Eu queria que você falasse para a gente sobre os desafios de ser profissional, mãe e mulher nesse mundo em que estamos vivendo. Essa pergunta é difícil, porque eu acho que antigamente tinha um mito da super mulher, que a mulher ela consegue fazer tudo, mas é difícil a gente conciliar a maternidade, o lado profissional. Acho que só com uma rede de apoio a gente consegue fazer isso bem feito. Eu, graças a Deus, tenho meu marido que é maravilhoso, ele exerce a parentalidade comigo, assim, a gente divide. Então isso facilita bastante, mas se eu não tivesse rede de apoio nenhuma, como é a situação da maioria das mulheres... eu vi numa fala sua, inclusive pelas redes sociais, que você também, até mesmo para que a gente traga um pouco de equilíbrio, que você fala também da questão financeira, né? Que você veio de uma outra condição financeira, mas que você não pode deixar de reconhecer mulheres que não têm
mas que você tentou resumir que seria a mesma luta, né? Pois é, e aí por isso que eu também falei das minhas avós no início. As minhas avós, elas não tiveram esse privilégio financeiro que eu tenho hoje. E elas tiveram que batalhar, que trabalhar muito e criar seus filhos sem o apoio dos maridos, que antigamente era o normal. E foi muito complicado para elas, foi exaustivo para elas. Então, eu acho que a gente... A maternidade, ela compromete, ajuda, dificulta? A maternidade e a paternidade e a maternidade, se feitas juntas, não prejudicam em nada. É uma felicidade que a gente tem, ter um filho, uma bênção. A gente muda como pessoa. Agora, se for uma maternidade 100%, aquela mãe que tem que exercer o papel do pai e da mãe, aí é muito mais difícil. Compreendo, perfeito. Coronel Maristela, a senhora, aliás, Coronel Maristela, a senhora foi para uma corporação onde somente 2 oficiais tiveram direito a participar do concurso. Quais os desafios como mulher dentro de uma corporação que não se trata, tá? Fala aqui, não é contra os homens da corporação, tá? Porque eu sou amigo dos bombeiros, eu sou amigo de todos. Na verdade, eu sou amigo dos profissionais que compõem a segurança pública. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: qual o maior desafio que a senhora encontrou no exercício da sua profissão, daquilo que a senhora buscou se formar, se habilitar, e essa condução que teve que vir com a maternidade, que inclusive eu soube que é recente na sua vida, né? Que tem um bebê lindo, que tem 1 aninho, não é isso? Sim, a Maia, ela completou 1 ano e concordo com o que a Sara colocou. A maternidade e a carreira profissional, elas são sim complementares, mas contar com uma rede de apoio faz toda a diferença. Então, eu tenho a sorte de contar com uma rede de apoio familiar que me auxilia e que está sempre junto para todo desafio. Então, quando chegou a oportunidade de assumir a função de subcomandante geral, contei com o apoio do meu esposo, da minha mãe, então de uma rede familiar. Ela estava de licença maternidade, tá, gente? De uma rede familiar que sempre me apoiou e sempre me apoia. E sabemos que essa não é a realidade, infelizmente, da maioria das mulheres brasileiras, que quando esse presente chega da maternidade, ele vem com inúmeros desafios e muitas mulheres não conseguem retornar ao mercado de trabalho por não encontrarem essa rede de apoio. Perfeito. Elas, na verdade, na maioria das vezes, elas têm que abdicar o filho ou a carreira. E não precisa ser dessa forma. Doutora Elaine Afra, que, se me permite, tá? Eu não quero ser invasivo, mas exerce a função de quase dupla, na verdade. Verdade. Qual o maior desafio quando vocês falam assim, nossa, é eu, minha filha, meu mundo e todo esse universo que eu tenho que exercer como mulher e como profissional? Realmente é desafiador, não é fácil. E olha que eu me encontro numa posição privilegiada por ter um trabalho que me permite, né? Eu não tenho essa rede de apoio que vocês felizmente tiveram, né? Eu sou divorciada. O pai da minha filha, ele mora distante, né? Mora em outro estado. E a minha família inteira mora em outro estado. Então, praticamente sou eu e minha filha. Então, assim, eu tenho que exercer realmente essa dupla função e com um trabalho que me exige uma atividade que me disponha de maneira inteira e que realmente não é atividade, vamos dizer assim, mais simples, né? Exige dedicação. Tanto é que o nosso ministério é dedicação exclusiva. Eu não posso ter outro emprego e acho que nem conseguiria também, né? Dado essa. Eu não sabia, tem que ter uma dedicação exclusiva para vocês? Isso é. O único ofício que constitucionalmente a gente pode exercer é o de professor. Né? Então, ainda assim que seja compatível com a carga de horário, isso, né? Com o horário de trabalho. Isso também a coronel, né? Isso para vocês também. Então, né? O fato dessa dedicação exclusiva e nós, enquanto mães, né, familiares de maneira geral, a gente quer se dedicar aos nossos filhos, então compromete um pouquinho. Eu passei por situação, quando a gente entra na carreira como substituto, depois a gente titulariza uma comarca e depois a gente chega a uma promoção. Na minha vez, na promoção, foi exatamente quando eu me divorciei.
Então eu estava com vamos dizer assim, bebê, né? Ela tinha 3 aninhos de idade. Então, assim, foi uma situação bem difícil. Tinha 3 aninhos. 3 anos de idade. Foi Então, exatamente quando eu fui promovida à entrância final, né? Que vamos dizer assim, o final, não da carreira, né? Que a gente chega a desembargador, mas na lotação. Então, algumas pessoas chegam a abrir mão disso, né? Porque normalmente você vai para o interior um pouco mais distante. E comigo eu teria que ir para Tobias Barreto, que é aqui, né, um pouco mais distante da capital. E eu pensei muito, mas digo, não, eu resolvi topar esse desafio, não foi fácil, era bem difícil, porque é mais distante, eu sozinha, minha filha com uma babá, eu não conheço ninguém, não conhecia ninguém à época. Então, assim, é um desafio. Eu acho que o maior desafio da maternidade solo, vamos dizer assim, sem essa rede de apoio, é exatamente não abrir mão da sua carreira para poder querer exercer o ofício, que é algo que eu amo, que eu queria me realizar enquanto profissional, enquanto mulher, e não deixar, nem abdicar, nem deixar faltar nada para minha filha, né? Então, acho que o desafio da mulher maior é conciliar esses papéis de mãe, de esposa, de profissional. Então, a gente faz um pouco uma ginástica para poder se sair bem em todos esses papéis. Então, é um pouco cansativo, mas a gente faz com prazer. Perfeito. Agora, porque assim, eu tenho TDAH, tá? Então eu assumo, eu sou o apresentador e tenho TDAH. Sara Andreose, toda essa parte do estudo, maternidade, marido, casa, problema, mesmo assim se concilia tranquilamente? Não. Não. Às vezes, não dá, né? Às vezes você peca de um lado, às vezes você peca do outro. Quando a filha faz, mãe, amanhã é minha festa da escola. Nem sempre eu posso ir. Eu gostaria de estar em todas as festas, nem sempre eu posso estar. Eu gostaria de buscar minha filha na escola, não posso buscar todos os dias. Então não dá pra fazer tudo. É aquela questão, não existe mulher super-heroína. A gente não consegue fazer tudo. E a gente não pode se culpar por isso. Porque ainda tem a culpa materna. Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então... E eu acho que vocês pensam muito em cobranças futuras, né? Que possam ter para com vocês. Né? Muito. A gente quer fazer o melhor pelo seu filho. A gente quer fazer o melhor pelo trabalho. E não dá para fazer tudo. Às vezes você fica um pouquinho pior. Eu tenho uma história meio curiosa com isso. Porque a minha mãe... Né, eu sou filho de marisqueira. E a minha mãe vendeu no mercado municipal por mais de 50 anos. Só que a minha mãe, ela nunca tinha tempo para nada para mim na escola. Literalmente. Eu tive que curar isso na terapia. Porque até na minha fase adulta, tudo... Porque eu fui para uma escola, eu fui subindo o nível de escola. Eu saí da escola municipal, passei pela escola estadual até chegar nos grandes centros de ensino privado. Então, quando eu cheguei nessas escolas, eu via os pais que estavam ali. Eu via tudo isso e falei, gente, eu não tinha ninguém. E eu sempre fui aquele aluno que queria estar lá, participava de tudo. Gente, eu não tinha ninguém para me dar uma palma, sabe? Até que... E eu sempre falava isso com a minha mãe. Ela não está mais aqui. Até que um belo dia ela falou, senta aqui, preciso falar isso com você. Quando você ia para a viagem da sua escola... Eu ficava sábado e domingo na feira para vender mais um pouquinho, para poder lhe dar o dinheiro, para que você conseguisse bancar. Quando você ia com sua farda nova, com tudo que você queria, era porque muitas vezes eu tinha que ficar até tarde para poder lhe proporcionar isso. Então eu, como mãe, como mulher, eu tive que fazer uma opção. Eu não tinha como estar na sua escola, mas a escola que você queria, você tinha. O que você precisava para você se tornar um ser humano digno e do bem, eu lhe proporcionei. Então eu não vou aceitar. Isso foi minha mãe, tá, gente? Falando para mim. Quando ela falou assim, olha, eu não vou aceitar que você carregue isso porque eu tive que abdicar. E muitas vezes eu tive que abdicar de mim por você. Mas eu não conseguia compreender. Às vezes o filho ele não compreende até chegar a uma certa fase. E eu assumo para vocês que eu carreguei isso para minha fase adulta e a gente teve que zerar, porque eu falei que nada, a senhora me dava tudo, a senhora pagava, o que é a roupa da quadrilha, vou colocar, mas a senhora não ia lá me ver. E até ela mostrar para mim, o meu pai saía 6 horas para ir para uma roça,
Então, assim, eu só vi os meus pais à noite. Então, como eu fui filho único, eu me sentia muito solitário. E hoje não, há um tempinho atrás, é que essa minha consciência, ela se tornou mais ampla, na verdade, né? Esse meu conhecimento sobre os desafios, principalmente para a figura feminina, porque o filho, ele cobra muito, né, da mãe. Vocês devem passar por isso, você mesmo sendo casada, é a mãe. Mesmo o pai sendo o pai, sempre existe aquela ligação com a figura materna. Então, assim, eu fico encantado sabendo dessas histórias. A Coronel Maricela está aqui com um bebê de 1 aninho. Coronel, quando bate a saudade? Quando bate a saudade do bebê de 1 aninho de Maia? Com a tecnologia, tudo fica mais fácil, né? Então aqui no estúdio, já deu saudade? Faz uma chamada de vídeo e tudo se resolve. Aqui no estúdio, já deu saudade? Sim, com certeza, né? Um filho, ele abre um novo universo. Então, a gente passa a encarar a vida sobre uma outra perspectiva, né? De valorizar o ser humano e, sobretudo, querer um mundo melhor para que os nossos filhos eles possam exercer as suas potencialidades sem limitação. E registro aqui também, como foi colocada pelas convidadas, a importância de ter referências, né? Minha mãe é uma grande referência, não só para mim, mas para toda a família. Ela é professora por vocação. Quando eu ingressei na escola, eu já sabia ler e escrever, alfabetizada em casa por minha mãe. Minha mãe sempre uma defensora da educação. Nossa família com poucos recursos, ela sempre insistia com seus filhos que a educação, sim, era a única forma de ter uma realidade diferente. Então, mesmo já com seus filhos, ela estudou, fez faculdade, fez pós-graduação, enfim, sempre buscando o melhor para os seus filhos e incentivando também todos os seus alunos. Ela foi dos primeiros concursos aqui do estado de Sergipe, da rede municipal e estadual, e ela trazia esse recado para os seus alunos, para que eles fossem protagonistas das suas próprias histórias, mas a educação é o caminho mais decente e o caminho mais correto para que essa realidade ela possa ser transformada. Que maravilha, que coisa linda. Sara Andreozzi, como você gosta? Aliás, isso aqui é uma dúvida minha. Como você gosta de ser chamada? Sara Tarsila, Sara Araújo, Sara Andreozzi? Eu gosto de Sara Tarsila, mas se chamar de Sara Andreozzi não tem problema não. Eu sou louco por Tarsila, né? Que nome bonito. Sara Tarsila. Eu tô vendo aqui na minha pesquisa que você foi uma mulher que não se prendeu muito ao seu estado natal, que é Brasília. Não é isso? No caso, até pelo Rio Grande do Sul e Goiás, você também já atuou profissionalmente. Na verdade, eu trabalhava com Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás, mas minha base era em Brasília. Então, eu ainda morava em Brasília e trabalhava com o regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e de Goiás. Eu saí de Brasília para vir para Sergipe. Eu até estava conversando com elas mais cedo, que foi o seguinte: já tinham me chamado para ser secretária de Fazenda de outros estados e eu não tinha topado. E aí eu falei, eu só vou pro Nordeste. Bacana, que massa! Aí quando veio Sergipe, eu topei na hora. Tá gostando do nosso Adorando, estado? amando. Seja sempre muito bem-vinda. E agora eu vou fazer uma pergunta chave. Que é essa pergunta que realmente eu acho que vai se enquadrar mais na nossa pauta. É sobre o seguinte: nós estamos falando sobre presença feminina nas esferas do poder. Como vocês avaliam essa presença feminina no poder? Existe realmente essa presença? Se existe, qual é o espaço que lhe é dado? Qual é o poder que lhe é conferido? Então eu gostaria que nesse momento vocês, por favor, falassem sobre esses desafios de ser mulher, tá? E eu acho, doutora Elaine Afra, que a senhora ainda tem uma outra prerrogativa de ser mulher e negra. Fale pra gente. Eu acho assim, a história tem mostrado que as mulheres evoluíram na conquista de seus espaços, né? Então, hoje em dia, você consegue observar a presença feminina nesses espaços de poder. Não é à toa que aqui a gente tem a representante em cada categoria. Esse espaço, entretanto, ele ainda não é igualitário,
né? Tanto é a gente tem recentemente uma resolução do CNJ, que é o nosso Conselho Nacional de Justiça, e aí falando especificamente do Poder Judiciário, onde se viabiliza, estamos tentando viabilizar, que quando de uma promoção seja contemplado na lista mulheres, além da lista em que figurem todos. Então, que se abra essa... Vocês não tinham essa brecha até então? A brecha, na verdade... Não é uma brecha, na verdade, essa prerrogativa. Isso, perdão. exato. Então, em nome dessa paridade no judiciário, principalmente nas esferas de poder superiores, ou seja, no segundo grau, nos tribunais superiores. E pelo próprio Supremo Tribunal Federal, isso, que nós já temos hoje uma mulher. Isso, e essa discussão se começou exatamente por se verificar essa ausência feminina enquanto tribunal superior. Então, não é dizer que esse acesso não existe, porque a gente sabe que existe, tanto é que eu participo do Poder Judiciário, eu tenho inúmeras colegas, as mulheres às vezes são maioria, mas quando você vai galgando os tribunais superiores, você vai diminuindo esse acesso. Então, existe um filtro que um limita a presença feminina. E aí vem tudo aquilo que a gente discutiu, que é você conseguir ser dona de casa, no judiciário especificamente você se desloca de estado ou no interior, você deixa a sua família. Então, para a mulher isso ainda é um pouco complicado e esse acesso acaba sendo filtrado. Maravilha. Né? Então, por conta disso é que é um espaço que a gente precisa discutir. Sim. Excelente essa questão colocada pela doutora Elaine. Até porque teve uma pesquisa das Nações Unidas, a Ismael Afonso, que conduziu lá no governo federal, que eu achei sensacional. O DAS, os cargos lá no governo federal, vai de 1 a 6. Tá? Aí a gente percebeu, pela pesquisa, que as mulheres alcançavam até o 3, tranquilamente, era quase paritário. Chegava no 4, já começava a diminuir a proporção de mulheres e de homens. 5 era raríssimo, 6, então... Eu tive DS6, que era o cargo mais alto abaixo do ministro, ano passado, lá no Ministério da Economia. Éramos eu e uma outra mulher, num universo de 30 cargos. Então, é muito raro a mulher chegar ao poder ainda. A gente tem uma situação diferenciada aqui no estado de Sergipe, que somos 7 ou 8 secretárias mulheres. O governo atual, juntamente com a nossa primeira-dama, né? O nosso governador e a nossa primeira-dama, nós estamos falando sobre política, tá? E é notório que existe sim essa preocupação da inclusão da figura feminina, sim, nas esferas do poder estadual. Exatamente, mas é uma situação que não acontece em outros estados. E é histórico, tá? Porque hoje Sergipe, por exemplo, a Coronel Maristela, ela é a primeira mulher... Quantos anos de instituição bombeiro militar, Coronel? 102 anos de existência. Em 102 anos de existência, essa moça que vos fala, que eu apresento, é a primeira mulher a assumir um posto de subcomandante. Só para vocês terem noção do que é isso. Eu queria que a senhora falasse para a gente subcomandante. Mas vamos lá. Tropa, relacionamento, mulher, subcomandante, tropa. Retornando uma questão que a Sara colocou, após 102 anos de existência, fui a primeira mulher a alcançar o posto de coronel. E hoje temos também a Coronel Maria, então somente 2 coronéis. A Coronel Maria. Coronel Maria, um abraço, tá? Lhe quero muito bem. Na próxima, lhe quero aqui com a gente. Na Polícia Militar Nativa também não tem nenhuma feminina no último posto. É só até tenente-coronel, não é isso? Sim, e fica claro essa efetividade dessa política implantada pelo governo do estado de promoção de equidade de gênero que tem feito toda a diferença. E não é realidade como foi colocado aqui em outros estados. Então, parabenizo o nosso governador de estado por implantar essa política tão efetiva e que faz toda a diferença. Parabéns, viu, governador? Viu como todo mundo aqui lhe quer o bem? Todo mundo gosta do senhor. E nós temos também uma primeira-dama muito atuante, muito participativa, que eu quero muito bem. Érica, um beijo, tá? Lhe adoro. Sou seu amigo de ordem pessoal, mas sou um exímio admirador. E também quero ter você aqui com a gente nos nossos estúdios, tá? Você se faz de tímida, mas você não é. Você vem pra cá. Que é a nossa secretária de assistência social. Coronel, eu perguntei para a senhora sobre a questão de aceitação. A tropa lhe aceita?
O ingresso feminino na corporação é recente, então ele demanda há 30 anos atrás. E teve até um fato inusitado, e que uma primeira militar nossa, ela assinou o requerimento para reserva, a nossa subtenente Jennifer. E ao assinar esse documento, toda a tropa que estava de serviço naquele dia parou e a homenageou, e reconhecendo o seu legado, reconhecendo que a presença feminina deu certo, está dando certo. E toda uma história se passou, né? Porque as mulheres, quando entraram na nossa instituição, elas assumiam cargos administrativos. Então, com os concursos que vieram em sequência, tanto para oficiais como para praças, elas começaram a ser inseridas na tropa e em guarnições de serviço. E no Corpo de Bombeiros, nós tivemos também a sorte de ter um comandante muito entusiasta da causa feminina, o comandante Magno. À época, ele sempre valorizou, sim, a presença feminina na tropa. E no Corpo de Bombeiros, o próprio nome já diz, né? Um corpo. Então, nesse corpo, todos os membros são necessários. E o que tem que prevalecer é o conhecimento e a competência. Então, a senhora consegue sentir, então, essa aceitação? Sim, porque até na própria academia nós somos... Por questões de patentes, porque, por exemplo... Na área de vocês existe a questão da subordinação, são subordinados. A senhora hoje ocupa uma patente superior. A senhora percebe essa aceitação por patente ou porque realmente existe um nível de respeito pela figura e pela competência feminina? Por ambas as questões. A liderança, ela se faz no exercício do comando. Então, uma liderança, ela precisa ser aceita pela tropa, não é simplesmente uma liderança impositiva. Então, nosso trabalho é um trabalho colaborativo, participativo, instigando a cada militar a dar o seu melhor. Não é uma competição entre homens e mulheres. Ambos têm qualidades que são complementares, e quando todos se somam em prol da instituição, com certeza o serviço fica cada vez melhor e quem ganha é a população. Que bom. É nesse sentido. Muito obrigado. Eu quero ficar ainda com a Coronel Maristela, porque eu tive o prazer, né, a gente já conversou sobre isso, de trabalhar numa corporação militar. Durante alguns anos de minha vida, eu fui professor de uma instituição militar de ensino que era justamente do Corpo de Bombeiros. E eu acompanhei dentro da corporação, em Fortaleza, lá no Ceará, primeiro, as mulheres que entraram, elas tiveram que recorrer à justiça, tá? Porque elas não podiam fazer o CFO. Elas hoje são tenentes-coronéis, é esse o termo? Tenentes-coronéis? Sim, a Roberta faz parte dessa Roberta é tenente-coronel, mas a Roberta já é mais assim, como vocês chamam, né? Já é mais antiga. Sim. As mais modernas, e eu peguei moças que ficaram 3 anos numa academia sob júdice, pelo fato de ser mulher, porque o edital, ele vetava a participação feminina. Ou seja, elas foram lá, fizeram, mas olha que interessante, durante esse período, elas ficaram uns 3 anos sem salário da academia, sabia disso? Receberam depois, que foi julgado o mérito, foi que elas foram aceitas. Então eu tive a oportunidade de conhecer as 4 primeiras oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Então, assim, a Coronel Roberta, que ela conhece, vocês vão conhecer também, que é uma mulher fantástica. Roberta, um beijo, tá? Esse programa eu lhe dedico. Ela desbravou, mais ou menos. Aliás, a história dela é igual a da Coronel Maristela. Sabe o que é você sentar nesse sofá onde até então só sentava homens? Você assumia um posto onde até então era só homens. E ela ali, firme e forte. Sara, por favor. Você perguntou o que é sentar numa cadeira onde só se sentavam homens. Eu sou a primeira secretária de Fazenda mulher do estado de Sergipe. Falando agora do nosso estado, tá? Quantos anos nós temos de Cefaz, por favor? 80. Assessoria. 87. Vamos recorrer aqui aos universitários. 86. 86. Gente, em 86 anos de Secretaria de Estado da Fazenda, eu tenho 41, tá? Vou entregar a minha idade, até porque eu não preciso esconder. Eu nunca presenciei, eu nunca vi uma mulher ocupar tal posto. Fale pra gente sobre o exercício deste ofício de secretária estadual de Fazenda. Somos 4 mulheres secretárias de Fazenda no Brasil. Só 4? Somente 4. Quais os estados? Rio Grande do Sul, Goiás,
Eu e falta mais um, esqueci. Mas somos 4. A gente, no ano passado eram 3, então assim, esse já é o máximo. 4 mulheres já é... Tá na cota, né? Já É a cota, máximo. chegou o limite. Chegou no limite. Então, é uma área ainda muito dominada por homens. Essa área de finanças públicas é extremamente dominada por homens. E assim, muitas vezes eu chego num lugar, aí falo, nossa, mas você não tem cara de secretário de fazenda. Ué, mas é preciso ter cara, né? Geralmente eu dou uma risada. Da última vez eu perguntei, qual que é a cara do secretário de fazenda? Adorei. Aí a pessoa me perguntou, geralmente é um homem sisudo com um terno. Geralmente é um homem branco de terno. Perfeito. Se você olhar todos os secretários de fazenda, esse é o perfil. Então, realmente, O trato no dia a dia, para você como secretária de fazenda, o trato que eu falo, porque assim, eu já percebi, já conversamos algumas vezes, o seu perfil é mais assim, técnica, não é que você não seja uma mulher sociável, mas cada um tem o seu jeito, tem o seu estilo. O trato no dia a dia para com você, você sente que existe ainda certo... Claro, eu sou mais reservada, talvez até porque isso é das coisas das pioneiras. Porque quando eu virei secretária de fazenda, a primeira coisa que me falaram, um homem, secretário de fazenda de um estado, ele falou, secretário de fazenda não sorri, secretário de fazenda não abraça. Nossa, não participa de programa. Aí eu falei, gente, imagina se eu chego aqui toda feminina, ninguém vai ter respeito por mim. Então você já começa, por mais que eu tente não seguir esse estereótipo, você já se segura. Você sendo a pioneira, você tem que ter uma postura diferente. Então você tem que ser mais sisuda do que o homem. Tem que chegar quase porque armada, você né? vê como atribuem a figura feminina um papel que não é o de protagonista numa esfera eminentemente masculina, como finanças, como economia. Então, assim, por que ela não pode ser feminina, né? De repente adorar maquiagem com roupas fashion, que aquilo ali denotaria que ela está atenta a futilidades e, portanto, não teria competência. A imagem não passaria credibilidade. Isso. Então, a gente associa muito, né, o externo, o estereótipo da pessoa. Ela, por exemplo, deveria estar aqui vestida com um terno, preto. É por isso que eu fiz para quebrar, ó. Dá um close aqui nesse sapato rosa dela já aqui, fiz por para favor. quebrar mesmo, porque a imagem que a gente precisa passar, né, talvez para atestar uma credibilidade, é de que eu sou séria, sisuda, eu só estudo, eu julgo e, portanto, eu não posso usar um sapato rosa. Só que o sapato rosa não diz respeito à minha competência, à minha inteligência. Vocês são condicionadas, né, automaticamente, né? Então, assim, estudou, mesmo com todos os méritos, existe uma imposição que vocês têm que seguir aquele rito e vocês não podem fazer a diferença. Só isso que a secretária Sara colocou, também nas funções de comando pelo Brasil, são poucas mulheres. Eu desconheço uma subcomandante. Hoje, comandante geral, comandante Mônica de Brasília, subcomandante, comandante Daniela em Minas Gerais e comandante Andréia lá em Tocantins. Eu, subcomandante aqui no estado de Sergipe, e temos também a coronel Cristina na função de chefe de Estado-Maior também. Só não na região sul, falta esse protagonismo feminino na região sul. A gente vai conseguir. A secretária Sara quer falar, ela, por favor. É mais assim para chamar atenção sobre o perfil das pioneiras. Para você ver o tanto que as mulheres pioneiras, vou dar um exemplo, ministra da Fazenda, a gente só teve uma ministra da Fazenda. Presidente do Brasil, uma presidente do Brasil. E eu não estou julgando questão política. Sim, a gente está compreendendo. E aí eu perguntei, eu conversando com meus amigos economistas, gente, mas não é um absurdo ter só uma mulher ministra da Economia, ou ministra da Fazenda? Eles falaram, mas ela foi uma ministra ruim, né? Eu falei, sim, mas quantos ministros ruins também não tiveram homens? E vocês não falam isso? Então, assim, porque uma mulher, você entendeu que foi uma ministra ruim, então nenhuma outra pode assumir. Então, esse é um peso que se carrega de ser pioneira também. Se você for ruim, você pode atrapalhar a vida das outras. Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, gente, eu tenho que ser a melhor secretária de Fazenda que eu posso ser, porque eu represento outras mulheres. Perfeito. Secretária, antes da gente finalizar, Chiquinho, cadê Chiquinho? Vá no carro, pega aquele, por favor. Vem cá para eu dizer no seu ouvido. Cadê o som, diretor? Tá. Gente, ele é muito ágil, tá?
ele é muito ágil, tá? Chegamos já a 16 minutos. Vocês estão vendo aí como o tempo passa? É o seguinte, eu vou... Deixa eu botar aqui. Carlinhos, só para registrar em relação a acesso feminino nas carreiras militares, em Sergipe, os concursos anteriores, eles já estipularam um percentual de 20% ao feminino, mas para os próximos concursos já está sendo estudado assim, para que não ocorra mais essa restrição, que seja livre acesso, independente de gênero. Em Minas Gerais, num evento nacional de bombeiras militares, foi assinada uma carta em que no concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais já não tem mais restrição de vagas, em Brasília também não, então vários estados já estão caminhando nesse sentido de ter esse amplo acesso ao feminino nos concursos públicos, porque o que se coloca, esse percentual que é tido como um asseguramento de um direito, acaba sendo, na verdade, um cerceamento. Porque uma vaga que era para ser um piso acaba sendo um teto de vidro. Então, que não se tenha vagas restringindo o acesso por gênero e que se vença o candidato com melhor competência e mais adequado àquele perfil no exercício daquela função. Perfeito, muito obrigado. Antes da gente terminar, Sara, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você não quiser responder ou não quiser falar, você vai ficar à vontade, não é ao vivo, a gente não toca nesse assunto na edição. Mas, recentemente, você foi vítima de um ato misógino, tá? Eu diria que posso até chamar de um ato mesquinho, onde não posso chamá-lo de colega, né? Fez um comentário condicionando a sua maternidade, a sua capacidade, a sua plena capacidade de gerir um órgão, uma instituição. E esse comentário é como se fosse com o intuito de desconstruir tudo aquilo que você galgou, tudo aquilo que você realmente é. Então eu queria que você falasse pra gente se se sentir confortável, por favor, mas como foi que você recebeu esse tipo de comentário? Eu não estava esperando, confesso que eu não estava esperando, porque a gente, quando assume um cargo, a gente entende que pode ser criticado pelo trabalho, né, pelo resultado. E eu lido com machismo no dia a dia, todo mundo lida, mas não tão descarado. Tão exposto, né, como foi. É um machismo mais velado, são microagressões que a gente percebe no dia a dia. Desse foi bem exposto, bem explícito. Sim. Então, na hora eu me choquei. Eu percebi que você ficou meio falei, gente. Mas eu fiz no meu vídeo. Dei vontade de lhe pegar, te abraçar, te colocar no colo, fazer carinho e dizer calma. Não, mas eu achei também que foi importante o que eu fiz, eu me posicionei. Eu pensei, muita gente falou, fica calada, não tem problema. Não. Isso é besteira. Eu ouvi de várias pessoas, isso é besteira. Eu falei, não é besteira. Não é por mim que eu vou falar. E eu falei, escrevi um texto e... Eu reproduzi. Muito obrigada. E houve uma sororidade. As mulheres compraram aquilo, foram à luta. Isso foi tão bonito. Ali, ó, são suas fãs, tá? Mas foi tão bonito, foi que no final do dia eu tava feliz. Eu falei, gente, que bom que aconteceu comigo, porque eu pude falar. Você tem a visibilidade, né? Você conseguiu dar visibilidade a coisas que muitas vezes ficam ocultas. Exato. Então foi importante ter acontecido aquilo. Foi importante o resultado daquilo. Eu acho que outros homens e outras pessoas vão refletir mais vezes antes de falar aquele tipo de bobagem. Eu acho que foi bobagem, na verdade. Bobagem, porque eu não consigo compreender, como eu trouxe a minha fala desde o início, em pleno século XXI, você querer condicionar a sua atividade profissional à sua essência de ser mulher. Então, quando falam, dizem que mulher é sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu concordo muito com essa música. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, tá? Se tiver alguém aqui que possa gravar, registrar aqui pelo meu celular esse momento, pode ser, Chiquinho. Ó. Deixa eu ver, deixa eu apertar aqui para você. Pronto, estamos gravando já. Você pega aqui a gente. E eu gostaria de dizer... Cadê minha ficha? Caiu, não foi? Eu gostaria de agradecer, tá, a presença, o carinho, a atenção que todas vocês tiveram
reforçar o quanto que eu sou admirador da figura feminina. Mas isso eu falo para você enquanto homem. A gente não precisa ser mulher para admirar outra mulher, né? A gente não precisa ser negro para aprender a respeitar a presença negra, a figura negra, a ancestralidade. Eu acho que isso tudo está condicionado ao seu lado humano, ao humanismo. Então eu gostaria de agradecer a presença de todas vocês. Vocês são mulheres incríveis, vocês são mulheres admiráveis, sob todos os pontos de vista. Eu sou fã, espero sempre manter contato com vocês. Obrigado pelo prestígio, tá, de ter vindo para a nossa gravação, para um projeto que está nascendo, mas ele está nascendo justamente com esse propósito. O propósito é falar daquilo que falam superficialmente ou que não querem discutir. Então, o meu propósito, o propósito desse programa, desse projeto, é justamente a gente falar, debater e dar voz a fatos que são importantes e que eu acho que não deve ser usado para querer diminuir ninguém. E principalmente a figura feminina. A vocês é dado o dom de gerar, o dom de reproduzir. É isso? O dom de amamentar, o dom do ventre. Então são coisas da natureza, da essência feminina, da beleza de ser mulher. Isso aqui é uma lembrança do nosso programa para vocês, tá? São flores e um mimozinho natalino. Obrigado. Tem esse aqui. Aliás, tem efeito para vocês, flores para essa moça linda, tá? Então é dessa forma que a gente encerra esse programa de hoje com a presença, deixa eu vir para cá, com a presença dessas mulheres lindas, maravilhosas, que abrilhantaram nossa gravação e falaram sobre a presença feminina nas esferas do poder. Não só falaram sobre isso, como também mostraram esses desafios, os desafios que todas elas têm que seguir. Então eu sou fã e obrigado mais uma vez e flores para vocês. Até mais.